Olá pessoal, estou aqui para começar uma nova fase do meu canal, na qual eu vou resolver alguns vestibulares e hoje eu vou trabalhar com vocês a terceira etapa da prova do PASSE, que é o Programa de Avaliação Seriada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que como que funciona? Você tem algumas vagas reservadas para quem realiza essas provas, que é uma prova realizada ao fim de cada ano do ensino médio. Em 2019, nós tivemos então a conclusão da primeira leva de alunos que entraram na Universidade Federal a partir desse programa. Foi completado então o primeiro triênio, que começou em 2017 e encerrou-se em 2019. Hoje nós vamos resolver então a prova correspondente à terceira etapa, ou seja, aos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio de 2019. Por enquanto, essa foi a única prova referente à terceira etapa e em fevereiro do ano que vem nós teremos a segunda prova referente à terceira etapa para fechar o triênio 2018-2020. Então vamos discutir aqui como que foi essa prova, pessoal. Essa prova foi então realizada em 8 de dezembro de 2019. Teve, como é o padrão da prova do PASSE, teve 5 questões de química. No edital, para a terceira etapa, é trabalhado química orgânica. E essa prova então teve 5 questões referentes à química orgânica. Eu gostei da distribuição de assuntos referentes a essa prova, cobrou assuntos do começo da química orgânica, como classificação de cadeia, do final, da parte final, como polímeros, reações de oxirredução, exigiu um conhecimento lógico e assuntos do primeiro ano, como na questão 43, que trabalha fórmula percentual e isomeria plana. Então foi uma prova bem feita em termos de distribuição de questão, o nível das questões estavam legais, dá para considerar praticamente todas elas com nível de dificuldade de médio para fácil, um nível de dificuldade muito bom aí para selecionar se os alunos que sabem ou não sabem química, ok? Mas essa prova teve alguns problemas, alguns defeitos que eu vou comentar com vocês, principalmente com resolução de figuras, vocês vão ver isso nas questões conforme nós fomos fazendo, e também faltou fornecer uma tabela periódica ou as massas molares aqui para você poder resolver a questão 43. Tá? Então faltou um pequeno zelo aí para essa prova ficar excelente. Bem, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Bem, então vamos fazer aqui a questão 41 da prova, a primeira questão de química. É uma questão que fala sobre o polímero PET. Ele até fala aqui, o polímero PET é conhecido como polietileno tereflato. Ele conta que toda uma importância do PET e da sua reutilização, mas eu vou focar aqui na parte que me interessa, tá? Ele pergunta para nós, é correto que ele, o polímero, é resultado da... E aí nós temos aqui algumas opções, condensação e adição. Então o que nós vamos ter que lembrar para fazer essa questão? Que existem 2 tipos de polímeros, que é os polímeros de condensação e de adição. Como que eu vou saber, pessoal, se a garrafa PET é condensação ou adição? Tem uma pista muito importante aqui nesse texto, tá? Afinal, ele não me deu a figura, então a gente parte do pressuposto que a gente não sabe qual é a estrutura do polímero PET, mas tem uma pista aqui que vai matar a questão para a gente, que é essa aqui, Ele diz, PET é uma das resinas termoplásticas da mesma família do poliéster. Então, para quem está manjando bem, sabe que poliéster só pode ser um polímero de condensação. Por quê, pessoal? Qual que é a diferença entre os polímeros de condensação e adição? Os polímeros de condensação, você tem reações entre as funções orgânicas que estão presentes. Existem vários tipos, mas normalmente você tem como produto ou um poliéster ou uma poliamida. Enquanto os polímeros de adição, eles são resultados da quebra de uma dupla ligação. Então você não vai ter a formação de uma função na junção do polímero. Tá? Então a gente fica aqui entre a alternativa A e a alternativa B. Tá? Porque se é um poliéster, só pode ser um polímero de condensação. E aí ele
fala para a gente de monômeros diferentes e a eliminação de moléculas de água na alternativa A, e de monômeros diferentes e a adição de moléculas de água na alternativa B. Para a gente entender melhor o que acontece aqui, ó, vamos lembrar, pessoal, como que funciona uma reação de esterificação. Você tem um ácido carboxílico de um lado da reação e um álcool do outro lado da reação, ok? Então, eu desenhei aqui só o grupo funcional do ácido carboxílico e do álcool. A reação ela transcorre da seguinte maneira: o OH do ácido carboxílico ele vai reagir com o H do álcool, tá? A combinação dessas duas coisas vai ter como produto, então, água, H2O, né? A combinação de H com OH é a formação de água. E o que vai sobrar aqui, ó? Esse carbono ele ficou órfão de uma ligação, ele perdeu a ligação dele com O, ok? Então, como ele está sem uma ligação, ele vai completar essa ligação aqui com esse oxigênio da outra molécula, porque esse oxigênio ele também perdeu a ligação dele com H. Então, ficou faltando uma ligação com esse C, uma ligação para esse O. Eles, então, vão combinar-se formando o éster. Tá? Então, isso aqui é uma esterificação. Para formar um polímero conhecido como poliéster, essa reação vai repetir-se milhares e milhares e milhares de vezes, né? Formando uma estrutura gigantesca, que são as estruturas do polímero. E olha só, além do éster formado, há a formação também de água. Ok? Você eliminou, você tirou uma molécula de água da estrutura, tá? Que leva a gente a marcar a alternativa A. Tá? A eliminação da molécula de água. Você forma o polímero mais a molécula de água, as moléculas de água que estarão sendo eliminadas, estarão sendo retiradas no processo. Ok? Fechamos então a questão 41. Questão 42. Ele diz: um químico realizou um experimento em seu laboratório para analisar o comportamento oxidante e redutor de alguns tipos de compostos. Ele dividiu esse experimento em 4 etapas, iniciando com o etano. Os 4 produtos obtidos foram registrados em sequência como se segue. Para entender melhor o que acontece aqui, ó, eu vou desenhar novamente essas moléculas aqui de baixo, principalmente as 3 últimas moléculas que são referentes às funções, né, que vai ser muito importante aqui para a gente. Tá? Então, essa terceira molécula aqui é o etanol, é um álcool de 2 carbonos, correto? A quarta molécula que aparece aqui, ó, CHO, é um aldeído. Tá? Essa estrutura CHO é uma estrutura conhecida como aldeído, C-O-H na ponta. E a última molécula, ó, CO2H, é um ácido carboxílico, é uma função com 2 oxigênios, é o ácido etanóico, ou também conhecido como ácido acético. Então, são essas moléculas aqui. Quem manja bem de reações de oxidação sabe que conforme eu vou aumentando o número de ligações com oxigênio, eu vou tornando a molécula mais oxidada. Então, ó, de uma maneira rápida, a gente consegue responder, por exemplo, que da segunda para a terceira molécula, ó, não havia nenhuma ligação com oxigênio, passou a ter uma. Então, ocorreu um processo de oxidação. Da terceira para a quarta molécula, eu aumentei de uma ligação com oxigênio para 2. Então, também ocorreu uma oxidação. E da penúltima para a última, nós tínhamos 2 ligações com oxigênio, aumentamos para 3, também tivemos uma oxidação. Isso aqui é um macete, um jeito rápido de responder, que ainda não leva a resposta final, porque nós não sabemos aqui, ó, a transformação da primeira para a segunda molécula. Então, agora eu vou fazer do jeito que seria o correto, o oficial, que é calcular o NOx, pessoal, dos carbonos. E aqui eu vou focar sempre no NOx do carbono da direita, porque ele que está sofrendo alteração em todos os casos. Então, no primeiro caso aqui, se eu for calcular o NOx desse carbono, ele faz 4 ligações, tá? Uma dessas ligações é carbono-carbono. Ninguém é mais eletronegativo, então não gera carga, 0. As outras 3 ligações são com hidrogênio.
Como o carbono ele leva vantagem, ele é mais eletronegativo, cada ligação dessa dá uma carga negativa para ele. Ou seja, o NOx do carbono nesse caso aqui é menos 3. Certo? No próximo caso aqui, nós temos as mesmas 4 ligações, só que dessa vez 2 são com carbono. E as outras 2 são com hidrogênio, gerando carga menos 1 para cada. Então, o NOx desse carbono aqui é menos 2. Olha só, ele aumentou de menos 3 para menos 2. O NOx aumentou, né? Significa o quê? Que essa primeira etapa aqui também é uma oxidação. E, para a gente confirmar nos outros casos, vamos ver o próximo aqui. Das 4 ligações desse carbono do álcool, uma é C com C, carga 0. 2 são com hidrogênio, menos 1 para cada, dá menos 2. E uma com oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ele acaba deixando o carbono com uma carga positiva, mais 1. Somando tudo, né? Menos 2 mais 1, a carga é menos 1, Confirma o que nós havíamos dito, é uma oxidação, o NOx aumentou. No próximo caso aqui, das 4 ligações, uma C com C dá carga 0, uma C com H dá menos 1 e 2 C com O, mais uma cada, então dá mais 2. Né? Então, mais 2 com menos 1 dá carga mais 1. E para nós confirmarmos, finalizarmos o que nós já havíamos concluído, esse último carbono das 4 ligações, uma é C com C, dá 0. E as outras 3 ligações é C com O, cada uma é mais 1, dá um total de mais 3. Então, se vocês observarem, durante todo esse processo, o NOx do carbono foi aumentando, indicando que nós tivemos 4 reações de oxidação. Resposta alternativa D. 43. Um hidrocarboneto apresenta a seguinte composição centesimal em massa: C, 85,71% e H, 14,29%. Sabe-se que 0,25 mols dessa substância pesa 14 gramas. A quantidade de isômeros planos que esse composto formará é D. Então, essa aqui é uma questão bem interessante. Talvez tenha sido a questão mais difícil dessa prova, porque ela vai exigir que vocês lembrem coisas do primeiro e do segundo ano, tá? E também tenham bons conhecimentos de matemática aí para fazer essa questão. Depois que você resolver toda essa parte, aí você vai ter que lembrar de isomeria, que é um conteúdo do terceiro ano, ok? Pessoal, para eu saber quantos isômeros, eu preciso descobrir qual é a fórmula do composto. Se é, por exemplo, C4H10, se é C5H12, eu preciso descobrir isso. Para eu descobrir isso, eu vou ter que fazer as contas. E antes de mais nada, eu tenho uma pista aqui. Ele me diz que 0,25 mols dessa substância pesa 14 gramas. Então, na verdade, uma coisa que me ajuda bastante é descobrir qual é a massa de 1 mol dessa substância. Ok? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, relacionando massa com mol. Bem, o que nós sabemos, o que está escrito no exercício? Que 0,25 mols desse meu composto pesa 14 gramas. Ok, e qual que seria então a massa de 1 mol? Trabalhar com a quantidade de 1 mol é bem mais fácil, né? Então, a gente vai simplesmente resolver essa conta aqui. Resolvida a conta, a gente chegou à conclusão de que 1 mol dessa substância possui a massa de 56 gramas. Isso vai ser bem útil para nós, por quê? Porque dessa massa total, que seria a massa correspondente de 1 mol, a gente sabe que 85,71% é carbono. Então, nós podemos agora fazer uma outra regra de 3, relacionando a massa com a porcentagem, certo? Então, a gente sabe que o total é 56 gramas, né? 1 mol dessa molécula, ao todo, pesa 56 gramas. Como isso é o total, isso corresponde a 100%. Eu quero saber quanto que é 85,71%, né? Ou seja, qual é a massa correspondente somente a carbono?
Ou seja, de 56 gramas, quanto que é só de carbono? E aí nós resolveríamos essa conta aqui. E aqui nós chegamos então que desses 56 gramas, 47,9976 gramas é correspondente a carbono, beleza? Bem, para facilitar a nossa vida, eu não vou trabalhar com esse número quebrado. Eu vou aproximar isso para 48 gramas. Então, nós temos 48 gramas de carbono e o restante, quanto que seria o restante? De 56, que era o todo, 48 são carbonos, o restante são 8 gramas de hidrogênio. Tá? E aqui eu vou ter que usar, para descobrir quantos carbonos e quantos hidrogênios, eu teria que lembrar qual é a massa molar do carbono e do hidrogênio. A prova ela não forneceu na questão, ela também não forneceu uma tabela periódica para que você procurasse a massa molar do carbono e do hidrogênio. Entretanto, há de se convir que as massas do carbono e do hidrogênio são tão comumente usadas que é fácil de já ter decorado, né? A gente sabe que o carbono ele pesa 12 gramas por mol, enquanto o hidrogênio pesa 1 grama por mol. Correto? E por que eu tenho que lembrar isso, pessoal? Porque olha só, se em 1 mol eu tenho 48 gramas de carbono, se eu dividir isso aqui pela massa do carbono, que é 12, 48 dividido por 12, eu chego à conclusão de que eu tenho 4 carbonos. A mesma coisa eu vou fazer com o hidrogênio. Como a massa é 1, se eu dividir isso aqui, 8 gramas por 1, eu vou chegar à conclusão de que eu tenho 8 hidrogênios. Levando então a gente a concluir que a fórmula desse composto é C4H8. Resolvida então a primeira parte da nossa questão. A gente descobriu que a nossa molécula de referência é o C4H8. Falta agora a gente descobrir quantos possíveis isômeros eu posso montar com essa fórmula C4H8. Pessoal, agora usando o conhecimento para a gente acelerar as possibilidades. A fórmula C4H8 ela tem esse formato aqui, ó, CnH2n, né, onde N é 4 e a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbono. Isso é característico de alcenos e também é característico de cicloalcanos. Um alceno de 4 carbonos, a gente pode desenhar 4 carbonos e colocar uma dupla ligação. Então aqui eu desenho o primeiro possível isômero. Outro possível isômero seria eu trocar a dupla ligação de lugar. Aqui nós temos um segundo possível isômero. E dentro dessa estrutura, eu só tenho essas duas possibilidades, né? Que é a dupla na posição 1 ou a dupla na posição 2. Eu não posso colocar a dupla na posição 3, porque vou desenhar aqui para explicar. Caso a dupla estivesse na posição 3, que supostamente nós estamos vendo aqui, nós obrigatoriamente teríamos que numerar a cadeia de trás para frente, fazendo com que a dupla estivesse de fato na posição 1 e fazendo com que esse composto, na verdade, seja repetido em relação ao primeiro. Tá? Então, essas são as minhas duas possibilidades de um composto linear, né, de 4 carbonos. Outra possibilidade seria eu fazer um composto ramificado, lembrando que eu tenho que ter a dupla ligação. Achei aqui um terceiro possível isômero e eu só tenho essa possibilidade. Em qualquer outro lugar que eu colocar a dupla, eu acabarei resultando no mesmo composto. Os possíveis alcenos estão todos desenhados aqui. Falta desenhar os ciclos alcanos, que são compostos de cadeia fechada que só tem a ligação simples. O primeiro e mais simples caso seria nós fazermos um composto de 4 carbonos na cadeia fechada.
certo? Que seria o ciclo butano. E uma outra possibilidade, talvez de todas elas a mais difícil de lembrar, seria o fato de você poder fazer um composto de 3 carbonos de cadeia fechada e uma ramificação. Tá? Então, ó, nós temos um triângulo aqui, ó, 3 carbonos na cadeia fechada e o quarto carbono seria uma ramificação, uma parte fora da estrutura fechada. Então, são 5 possíveis isômeros diferentes que eu poderia, utilizando a fórmula C4H8, resposta alternativa D. Fechamos, então, a mais difícil questão dessa prova. Questão 44. Referentes aos tipos de cadeia, a cadeia apresentada a seguir é classificada como? É uma questão bem simples, da parte inicial de química orgânica, só que ela tem um problema na figura. Eu optei, pessoal, por copiar exatamente a figura que vinha na prova. Para quem está desatento, pode acabar passando desapercebido esse desenho, essa estrutura aqui do lado. Por quê? Porque do jeito como está aqui, parece que é uma ligação simples, mas não é. E isso faz diferença na hora da gente classificar a cadeia. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma ligação dupla. Na verdade, você percebe que esse risco está um pouquinho mais grosso. O que provavelmente aconteceu? Você tinha 2 risquinhos, só que como a qualidade da figura era muito ruim, esses 2 risquinhos acabaram juntando, formando um risco maior, um risco mais grosso, parecendo que é uma ligação simples, mas não é uma ligação dupla. Aí, como que era possível a gente saber isso? A maneira de identificar isso, de confirmar que é um erro na resolução da figura, é você olhar a quantidade de ligação que esse carbono está fazendo. Esses 2 carbonos aqui, ó. Caso essa ligação fosse uma ligação simples, observem que esses carbonos aqui eles estariam fazendo umas 3 ligações somente. Né? E não pode, o carbono não pode fazer 3 ligações, ele obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações. Então, pessoal, de fato, aqui ó, nós temos uma ligação dupla. Porque se eu tenho uma ligação dupla, aí sim nós temos esses carbonos aqui fazendo as 4 ligações. Então eu desenhei aqui do lado para vocês o que seria a estrutura correta. A primeira pergunta, o primeiro item para a gente classificar, ele já de cara importa essa questão de ter dupla ou não, tá? Porque ele quer saber se o composto é insaturado ou saturado. E aí, lembrando a definição, saturado não pode ter dupla nem tripla ligação entre carbonos. E eu tenho uma dupla entre carbonos, então ele não é saturado, ele é insaturado. Com isso, nós iremos então descartar as alternativas B e C. O segundo item, ele quer saber se é uma cadeia fechada ou aberta. Essa classificação ela é mais intuitiva, né? Como você nota que você tem uma cadeia fechada, um ciclo, né? Você consegue aqui, ó. Você tem um ciclo, você não tem pontas, por assim dizer. Então, é uma cadeia fechada. Vamos descartar a alternativa E. Próximo item, ele quer saber se é heterogênea ou homogênea. O que é heterogêneo? Se você tiver N, O ou S entre carbonos. E eu tenho, né? Eu tenho um oxigênio entre carbonos. É uma cadeia heterogênea. Homogênea quando isso não acontece. Então, a gente já matou que a alternativa é A. Tá? E o último item aqui, só para nós confirmarmos, alicíclica é a mistura de uma cadeia alifática com uma cadeia cíclica. Alifática significa uma cadeia que não possui benzeno, que de fato é o que está acontecendo aí, você não possui benzeno. E cíclica é uma cadeia fechada, como inclusive nós havíamos classificado. Então, dizer que a alicíclica está correto, afinal ela é alifática e cíclica, não tem benzeno e é cadeia fechada. Fechamos a questão 44. Quinta e última questão, questão 45. Ele pergunta para nós o tipo de isomeria que ocorre no par de compostos a seguir. Ok? Então, nós temos 2 isômeros de fórmula C4H10O
Novamente, eu optei por manter a figura original, que está numa resolução bem ruim. Pelo menos nesse exercício aqui, não chega a comprometer a resolução do exercício, né? A qualidade está ruim, mas dá para entender. E, bem, os dois têm fórmula C4H10O, eles são isômeros. Qual é a diferença entre eles? Basicamente, pessoal, os dois são éter, você tem um oxigênio entre carbonos, tá? A diferença é que esse éter aqui, ó, ele está dividindo a cadeia com um carbono de um lado e 3 do outro. No próximo caso aqui, ó, eu mudo a posição desse oxigênio e eu passo a dividir a cadeia com 2 carbonos de um lado e 2 do outro. O primeiro impulso da maioria das pessoas é marcar a isomeria de posição, porque quando ele olha o desenho, ele fala, ó, mudou a posição do O, só isso, isomeria de posição. E não é, tá errado. Por quê? Porque existe um caso especial, conhecido como metameria, tá? O que é a metameria? É a isomeria quando você muda a posição do heteroátomo. Como nós discutimos na questão anterior, heteroátomo é ou um nitrogênio ou um oxigênio entre carbonos, no caso aqui é um oxigênio entre carbonos, certo? Eu mudei exatamente a posição desse oxigênio. E por que isso recebe um nome à parte, recebe o nome de metameria? Porque quando você muda a posição do heteroátomo, você não está só mudando a posição de um composto, mas você está mudando a maneira como esse composto ele é dividido. Por isso que eu separei aqui, ó, um carbono de um lado, 3 do outro. Mudei a posição do heteroátomo, eu passei a ter 2 de um lado, 2 do outro. Tá? Então, como você muda a divisão da cadeia, isso é um caso especial conhecido como metameria. Com isso, então, pessoal, fechamos a resolução da nossa prova. Até o próximo vídeo.